Fala galera, fã de NBA, fã de basquete, amigo do Bola Laranja, André Fantato aqui com vocês para mais uma Curtinhas do Bola Laranja, 11ª edição, para a gente falar da 13ª semana, semana 3 da NBA, tudo que rolou de melhor. E você, torcedor do Cleveland Cavaliers, já tá feliz, né? Olha quem tá aqui do meu lado, ó. Donovan Mitchell, eleito o jogador da semana. Então temos o Donovan Mitchell, que foi eleito o jogador da semana. Mas antes de falar de Donovan Mitchell, de Philadelphia 76ers e do nosso top 5 do Bola Laranja, queria passar aqui com vocês o nosso programa de apoiador, que é o apoia.se-bola laranja, apoia.se-bola laranja. Temos as modalidades de apoiador, né? Para quem doar até R$10 pode participar do grupo do WhatsApp, acima de R$10 também já concorre a alguns prêmios, né? A gente vai ter tudo detalhado no nosso post no Instagram, que é só você entrar no Instagram, vou colocar o link, né, aqui nesse vídeo também, e vai ter tudo detalhado o nosso programa de apoiador do Bola Laranja, certo? Então, só você seguir lá e aqui tem o link, apoia.se-bola laranja, pode doar qualquer valor para ajudar e participar, né, ser apoiador, ser membro. Aí vai ter sorteio de camisetas, participação em episódios, enfim, no post do Instagram tem tudo lá, beleza? Seguindo então, pessoal, vamos ao que interessa, né? A gente está falando aqui da 13ª semana da NBA, semana que se iniciou na última segunda-feira, dia 15, tá? E foi até ontem, domingo, dia 21. Estou gravando hoje, né? Segunda-feira, dia 22, então daqui a pouquinho já tem jogo, mas é tudo que rolou de melhor na 13ª semana da NBA. E vamos aqui então agora falar primeiro do jogador da semana, que foi Donovan Mitchell do Cleveland Cavaliers, 27,7 pontos de média, 7,3 assistências, 50% de aproveitamento no geral e um plus-minus de mais 24. Então, o jogador do Cleveland jogando muito bem aí, o Cleveland que está numa sequência muito boa, né? O Mitchell ficou fora alguns jogos, mas agora voltou. O Cleveland que teve uma semana perfeita, aí está numa sequência de 7 vitórias seguidas. Então, Donovan Mitchell foi eleito o jogador da semana, o cara que mais se destacou aí na liga na semana de número 13, beleza? E vamos falar também, continuando falando de coisa boa, né? Vamos falar do Philadelphia 76ers, de Joel Embiid, que foi o time da semana, teve 4 jogos e 4 vitórias na semana, venceu o Denver Nuggets, né, no confronto aí Embiid e Jokic, confronto dos últimos MVPs de temporada regular. Então, o Embiid jogando demais. A gente vai falar mais de Sixers, né? Já dando um spoiler aqui, o Sixers está no nosso top 5. Então, colocando aí o Sixers como o nosso time da semana. Os times geralmente jogam aí no máximo 4 jogos na semana, né? E os times que jogam 4 vezes na semana e vencem os 4 jogos merecem esse status, né? Acho que não tem muito como fugir disso, né? Acho que jogos, né, muitas vezes em dias seguidos, muitas viagens, e mesmo assim o Sixers, que deu uma caída, né? Estava fora do nosso top 5, mas conseguiu se destacar aí, então, sendo o nosso time da semana, beleza? E agora vamos para o lado de lá da moeda, né? O nosso querido Kyle Kuzma, mais uma vez, sendo o jogador que amassou o aro na semana. O Kyle Kuzma tá tendo um azar também esse ano, né? Eu acabo escolhendo aí grandes nomes, né, para colocar como quem amassou o aro. Dificilmente você vai ver eu colocar aqui um jogador de menos expressão, um jogador que tem aí não tem muitos minutos na liga, ainda é um calouro, né? Não, Kyle Kuzma já é um jogador experiente e teve aí, nessa semana do Washington Wizards, um plus-minus de menos 13, né? Chutou para 27,3% na bola de 3. E o Kyle Kuzma é aquele jogador que insiste no erro, né? Acho que desde a época do Los Angeles Lakers é um cara que não tem um aproveitamento tão bom na bola de 3, e você vê aí nessa semana, né? Só 27%, continuou chutando muito de 3. Então, às vezes precisa escolher melhor o arremesso, né? Ele é um jogador que tem altura, né? Que tem uma estatura boa, então muitas vezes se a bola de 3 não está caindo, tentar ir para dentro, tentar procurar um melhor arremesso, né? E não, ele continua atuando da mesma forma de quando ele jogava no Los Angeles Lakers, forçando muito essa bola de 3, e claro, não é só ele o culpado, né, pela fase ruim do Wizards, um dos piores times da liga aí, mas infelizmente acho que ele tem uma seleção ruim de arremessos, né, tomada de decisões muito erradas em alguns momentos. Então, mais uma vez, o Kyle Kuzma aqui, no nosso jogador que amassou o aro na semana. Se eu não estiver enganado, ele já apareceu aqui uma vez. E seguindo, então, em Washington, não vamos nem mudar de cidade, né? Eu
eu iria escolher outro time, né? Acho que eu estava para colocar o Memphis Grizzlies como o time que amassou o aro na semana, mas não dá para não ser o Washington Wizards, né? O Washington Wizards jogou contra o Spurs e contra o Detroit Pistons em casa, os dois piores times. O Pistons é o pior time do leste, o Spurs é o pior time do oeste, e mesmo assim, jogando em casa contra esses dois, o Wizards perdeu esses 2 jogos. Então foram 4 jogos e 4 derrotas, sendo 2 delas em casa para Pistons e Spurs. Então, muito ruim, né, a temporada do Washington Wizards até aqui. O Wizards, que estava até conferindo aqui, ó, está em 14º, né, o penúltimo colocado no leste, tem 7 vitórias e 35 derrotas. Só tem 3 derrotas, só tem 3 vitórias a mais do que o Pistons. Então, realmente, muito ruim o Washington Wizards. Mais uma vez também, né? Já apareceu aqui como o pior time da semana. Outra vez aparecendo como o pior time da semana. Então, fechamos aí, galera, nossos melhores e piores da semana. Na nossa primeira parte aqui do nosso Curtinhas do Bola Laranja, falando sobre a semana 13. Antes de ir para o nosso top 5, só lembrando aqui, então, para você, né? Se inscrever aqui no canal, para você deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui para estar curtindo esse vídeo. E também, se você estiver ouvindo, né? Agora o nosso querido Miguel tem colocado aí nas plataformas de áudio também os nossos episódios do Curtinhas do Bola Laranja. Então, pode também seguir o nosso podcast aí. É possível fazer isso no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts, né? E, se possível, avaliar com 5 estrelas para a gente, para o agregador de podcast, mostrar para mais pessoas os nossos vídeos. Beleza? Então, pode seguir aí, pode assistir por aqui e também ouvir, se preferir, no seu agregador de podcast favorito. E também falar das nossas redes sociais, né? @bolalaranja.oficial no Instagram e também no Threads e @blaranjaoficial no Twitter. Então não se esqueça. E claro, nosso programa de apoiador, apoia.se/Bola Laranja. Entra lá e seja membro, né? Apoie o canal do Bola Laranja, dê aquela força pra gente, participe dos nossos sorteios, concorra a participar dos nossos podcasts. E é isso aí, vamos que vamos. Bom, segunda parte, então, do nosso Curtinhas do Bola Laranja. Agora vamos para o nosso Top 5. Nosso Top 5, em quinto lugar, vai estar o Philadelphia 76ers. Como eu falei aqui há pouco, né? O Sixers de Joel Embiid venceu o Denver Nuggets. Estava fora do nosso Top 5 na semana anterior e agora está de volta, né? Acho que essa vitória tem muito peso, mas foram 4 jogos e 4 vitórias, tá? Nessa semana, na semana 13 da NBA, tá? É o terceiro colocado no leste, tem 28 vitórias e 13 derrotas. E o Embiid está numa sequência aí de 30 pontos seguidos, né? 20 jogos seguidos com 30 pontos ou mais. Então, uma sequência muito absurda do Joel Embiid, né? Ele que, novamente, é muito candidato a MVP. E o Nick Nurse também, né? Para a gente não falar só de um jogador aqui, o Embiid, claro, né, é o principal, mas o treinador Nick Nurse, né, estreando esse ano no Sixers, vem fazendo um ótimo trabalho, e aquela desconfiança que a gente tinha no Sixers no começo da temporada, de talvez nem ser um top 3 ali no leste, vai indo cada vez para cada vez mais longe, né? Acho que o Sixers teve toda aquela história da troca do James Harden, né? O James Harden acabou indo embora, mas mesmo assim o time se mantém lá em cima, né? E consegue ali fazer frente para Celtics e Bucks. Então, Sixers muito bem, subindo de novo então para o nosso top 5, voltando, né, para o nosso top 5 em quinto lugar. E nessa semana 14 da NBA joga em casa contra o Spurs, fora contra o Indiana Pacers e fora contra o Denver Nuggets. Mais um jogão, então mais um confronto de Joel Embiid e Nikola Jokic. Seguindo, então, o nosso quarto colocado é o Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers, que na nossa semana anterior era o quinto, subiu uma posição, teve 2 jogos e 2 vitórias na semana, é um dos times mais quentes da NBA no momento, né? Então subiu uma posição aí. Hoje é o quarto colocado na Conferência Oeste, tem 27 vitórias e 14 derrotas. O Paul George vem tendo uma temporada muito absurda, né? Talvez a melhor dele com a camisa do Los Angeles Clippers. Eu acho que ele, né, ainda está longe das primeiras colocações para MVP, mas ele vem muito bem, né? Acho que dá até para considerá-lo ali no top 10 da corrida. Não olhei a última corrida para MVP, mas com certeza ele estará lá. Ele fez 38 pontos, né? Mesmo tendo que defender o Shai Gilgeous-Alexander no jogo dificílimo contra o Oklahoma City Thunder, né? Então, além de defender muito bem, ele também tem atacado muito bem o Paul George, que com certeza, né, é um nome aí que qualquer franquia gostaria de ter, um jogador que além de ser estrela, além de criar o próprio arremesso,
também pode ser chamado de 3&D, né? Defende bem, mete bola de 3, completo, né? Completo o Paul George. E legal, ele tá voltando aí a atuar bem, talvez na sua melhor temporada com Los Angeles Clippers. O jogo contra o Nets quase escapou, né? Foram 2 vitórias na semana, como eu falei, uma contra o Thunder e outra contra o Nets. Só que com uma corrida de 22-0 para fechar o jogo, né, o time conseguiu a vitória, mostrando como é um time muito experiente no clutch time, né? Então, realmente, assim, o Clippers mudando da água para o vinho aí, né? Chegada do James Harden, foram 5 jogos e 5 derrotas, e agora tem essa campanha aí de 27 vitórias e 14 derrotas. Muito bem, o Los Angeles Clippers. E o Small Ball mais uma vez funcionando, né? Esse time, nessa corrida de 22-0, utilizou Westbrook e James Harden, Norman Powell, Paul George e Kawhi Leonard, né? O Leonard jogando praticamente de pivô aí, então super small ball. 5 jogadores que arremessam bem, que passam bem, que infiltram bem, então difícil de defender. Então o Clippers muito bem, assumindo aí a 4ª colocação, subindo mais um degrau no top 5 do Bola Laranja, tá? E nessa semana 14, joga contra Los Angeles Lakers em casa, né? Não dá nem para dizer que é em casa ou fora, já que os dois jogam em Los Angeles, né? No mesmo estádio, mas que tem sido aí uma pedra no sapato, né? Até aqui o Clippers jogou 2 jogos contra o Lakers e perdeu os 2. Então nessa semana tem Lakers em casa, Raptors fora e Celtics fora, fechando então o 4º colocado, Los Angeles Clippers. Vamos pular então para o nosso 3º colocado. Esse aqui eu fiquei triste. O nosso querido Oklahoma City Thunder teve uma semana razoável, 2 vitórias e 2 derrotas, e acabou caindo 2 posições no nosso top 5, né? Agora tem 29 vitórias e 13 derrotas, é o 2º colocado na Conferência Oeste, tá? Então perdeu 2 posições no nosso top 5, caiu de 1º para 3º. Foi uma semana difícil, foram 2 jogos em Los Angeles, né? Um contra o Lakers, um contra o Clippers. Pegou o Lakers num momento muito bom, o Lakers ali jogando próximo do que foi os playoffs no ano passado, né? E o Clippers, um dos times mais quentes da liga, como eu falei agora há pouco. Então, acho que são 2 derrotas completamente aceitáveis. Mesmo assim, conseguiu ótimas vitórias fora de casa contra o Jazz, que vinha, se eu não me engano, de 7 vitórias seguidas, né? Venceu lá em Salt Lake City. E também venceu o Minnesota Timberwolves, o primeiro colocado do Oeste, também fora de casa. Então, conseguiu voltar o prumo aí, mesmo com essas 2 derrotas em Los Angeles. E o que me chama muita atenção, né, é que o Shai Gilgeous-Alexander, apesar de ser novo, né, tá ali em 3º na corrida para MVP esse ano, ele é muito inteligente, né? Acho que eu acabei de falar do Kyle Kuzma, né, o jogador que acaba forçando muito a bola de 3 no momento que ela não tá caindo, né? E o Shai Gilgeous-Alexander sabe que não tem a bola de 3, então ele chuta pouco de 3, né? Só 17% dos arremessos dele são da linha de 3. Então isso, né, é um jogador inteligente. Ele sabe que o time dele tem jogadores que arremessam bem de 3. Então ele procura mais os companheiros bem colocados e utiliza mais o seu arremesso de meia distância, sua infiltração, que é o forte dele. Então acho que, claro, que hoje você tem que ter a bola de 3, se estiver livre tem que chutar mesmo, né? Mas o dia que não está caindo, né, saber dosar, saber utilizar isso de uma forma mais controlada. Então acho que o Shai Gilgeous-Alexander vai ser MVP, se não esse ano, mas nos próximos aí com certeza. Tá? E o Thunder acabou dando uma caída, né? Era um time que era top 5 em ataque e em defesa, agora tem a 6ª melhor defesa, né? O 6º em eficiência defensiva, caiu aí fora do top 5, mas acho que é algo momentâneo, né? Devido às partidas difíceis de Los Angeles, acabou sofrendo muitos pontos, então acho que está indo no caminho certo. Esse time jovem, né? Até o Power Ranking da NBA derrubou eles de 1º para 5º colocado. Acho que eu não quis fazer isso, né? Acho que eu quis cair ali para 3º. O time teve uma semana difícil aí. E nessa semana agora, já tem uma semana um pouco mais fácil. Joga contra Portland em casa, Spurs em casa, Pelicans fora e Detroit Pistons fora. Então, são 3 times aí que estão lá embaixo na tabela. Dá para se recuperar bem. Certo? Agora vamos para o nosso 2º colocado, que é o Denver Nuggets. O Denver Nuggets de Nikola Jokic, subindo aí para o 2º lugar. O Jokic que o nosso Denver Nuggets, que teve aí uma vitória maiúscula, né, jogando lá em Boston contra o Celtics, né? O Celtics que tinha 20 vitórias e nenhuma derrota. O Celtics ainda não tinha nenhuma derrota em casa nessa temporada. O Celtics que é o melhor time da liga, né, até aqui. E o Denver foi lá em Boston e venceu o jogo, né? Então, acho que isso fez eles subirem de 3º para 2º no nosso top 5 dessa semana, né, subindo aí uma posição. Eles que têm 30 vitórias e 14 derrotas agora e são o 3º colocado na Conferência Oeste, né? Essa semana foram 2 vitórias e 1 derrota. E essa vitória maiúscula contra o Celtics, né, jogando fora de casa, como eu falei aqui, quebrando a invencibilidade em casa do Celtics, e o Jokic e Murray aparecendo muito bem, né? Os dois pontuando, passando bem a bola, estão mostrando mais uma vez que eles são
a melhor dupla da NBA hoje. Acho que isso é indiscutível, né? Estão no atual campeão, jogando bem novamente. O Denver tem jogado mal em alguns jogos, mas a gente sabe que eles vão aí dosando, né, para chegar todo mundo inteiro nos playoffs. Então, mais um jogo interessante do Denver Nuggets aí, mais uma vitória interessante. A derrota dessa semana foi para o Sixers, né, de Joel Embiid, como eu falei aqui agora há pouco. O candidato, muito candidato, né, candidataço aí, você pode dizer, a MVP da temporada. Então, acho que não colocaria muito peso nessa derrota, né. Então, acho que vai seguindo aí num caminho interessante o Denver Nuggets, com uma vitória maiúscula aí nessa semana de número 13. E na semana 14, joga contra o Indiana Pacers fora, New York Knicks fora e joga em casa contra o Sixers, então dá para ter a revanche desse jogo aí contra Joel Embiid, certo? E agora, então, o nosso primeiro colocado, né, voltando ao topo, é o Boston Celtics, que estava fora do topo aí na semana anterior, acabou perdendo a primeira colocação para o Oklahoma City Thunder, mas está de volta ao topo, mesmo com a derrota para o Denver Nuggets, né? Venceu 3 jogos, perdeu um, só perdeu para o Nuggets, o atual campeão. Então, da mesma forma, acho que não dá para colocar muito peso nessa derrota. Então, subindo uma posição, 33 vitórias, 10 derrotas, é o primeiro colocado no leste, primeiro colocado no geral. Tem 2 vitórias a mais que qualquer um dos outros times, tá? A semana, claro, né, poderia ter sido perfeita se tivesse vencido o Nuggets, e o que aconteceu foi que faltou novamente Jason Tatum, Jaylen Brown ali no clutch, né, no momento decisivo do jogo. Acho que eles são muito cobrados por isso, né, desde as finais contra o Golden State ou até antes, mas eu acho que talvez tenham que selecionar melhor o arremesso, rodar mais essa bola, né, para achar alguém mais bem colocado, ao invés de jogadas de isolation, né, jogadas ali que o jogador acaba indo num contra um e forçando, né, já que o Nuggets é um time muito bem defensivamente. Então, acho que é um ajuste que precisa ser feito, né? Acho que o Tatum tem sido muito cobrado por isso, né, para ser um grande nome aí, para ser um MVP, e acho que ele pode chegar lá. O problema é que ele tem que, talvez, nesses momentos aí, decidir, né, e talvez até procurar um companheiro melhor colocado, enfim, para o Celtics poder melhorar nesse quesito também. Mesmo assim, é o quinto, né, em estatísticas no clutch time, né? Então é o quinto time que mais pontua nos últimos 5 minutos de jogo quando o placar tá ali próximo, né? Tá ali equilibrado. Então, assim, eles não estão tão mal nessa estatística, mas claro que um jogo contra o Nuggets, né? Um jogo que tem todo esse peso, isso acaba aparecendo, mas acho que não é para a torcida do Celtics ficar muito preocupada com isso, né? Então segue sendo um time que, além da genialidade, né, das suas estrelas, né, ofensivamente, joga muito bem na defesa. Então acho que isso é importante pensando na pós-temporada, já que é onde realmente os times que têm uma boa defesa conseguem ir mais longe e, quem sabe, chegar ao título aí, que é o que o Celtics pensa para essa temporada. E nessa semana, né, semana 14, joga fora contra o Mavericks, fora contra o Miami Heat e em casa contra o Clippers. Uma semana difícil também para o Boston Celtics. Então, fechamos, galera, o nosso top 5 da semana, os nossos melhores e piores da semana, né? A semana de número 13 da NBA está encerrada, a semana de número 14 está começando. E acho que é isso. Se você gostou, deixe o like, se inscreva aqui no canal. Então, vá lá também e siga o nosso podcast se estiver ouvindo esse episódio do Curtinhas do Bola Laranja, e também avalie com 5 estrelas, se possível. Beleza? Bom, volto então ainda essa semana para o podcast, né, para outros vídeos, e tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.